E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre a tolerância ao risco. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você tem um negócio, seja ele qual for, negócio eu digo de business, qualquer coisa, sempre vão existir riscos, né? Uns riscos a mais, outros riscos a menos, enfim, você tem em cada situação de vida você tem um risco diferente. Quando você bota o pé na rua, você já está correndo risco. Então, é importante que a gente entenda até que ponto nós, como anfitriões, estamos não dispostos ao risco, mas até que ponto a gente está tolerante ao risco. Quando você está no Airbnb, o Airbnb tem todo um sistema de proteção e de verificação de perfil, garantia, e isso te confere uma confiança maior e um risco aparentemente menor. Então, quando você começa a entender mais das coisas, dos comportamentos e tudo mais, você começa a se permitir riscos maiores. O Airbnb é a plataforma que, assim, protege muito mais do que as outras. Na verdade, é a única que protege, o anfitrião protege também, né? Tudo depende. Você tem, por exemplo, o Airbnb tem o seguro para o anfitrião. Se der algum problema, o Airbnb vai investigar e vai te reembolsar se for o caso. A Booking já não tem, e o alugue temporada também não tem. O alugue temporada tem um outro seguro que é o seguro de responsabilidade civil. Tá? Então não tem nada a ver com danos do apartamento. Depois você dá uma olhada na página do alugue temporada que você vai entender o que é esse seguro de responsabilidade civil. Mas não é uma proteção a você como anfitrião, tá? Se eu não me engano, se o cara cair no seu apartamento, se machucar, eu não me lembro agora exatamente como é que é, mas tem lá. Então, até que ponto você está disposto a correr risco? Por exemplo, na Booking, como eu falei, você não tem esse seguro. Então, se o cara danificar alguma coisa, uma roupa de cama, quebrar alguma coisa, a plataforma vai e fala assim, filhão, problema seu. Ela vai falar isso. O Airbnb já não é assim, né? Então, depende de como você tá, qual é a sua experiência com a plataforma, como que você vai gerenciar essas coisas para você estar preparado para correr um pouco mais de risco ou não, né? E risco não implica em problema. Risco implica em você se permitir abrir mais o seu leque. Então, por exemplo, animais são um risco a mais. Então você tem o risco do bicho rasgar o seu negócio, comer o pé da tua mesa, é um risco, né? Então até que ponto você fala, não, beleza, vou correr esse risco porque eu quero abrir meu leque e disponibilizar meu imóvel para pessoas que estão com os seus bichinhos de estimação. Documento. A plataforma do Airbnb valida o documento, né? Pega o documento do fulano e coloca que é um perfil verificado. Isso confere uma segurança a mais, obviamente, mas no Airbnb, por exemplo, é uma plataforma que eu não exijo que a pessoa me mande o RG. Né? Ela pode até mandar o número, dependendo de onde ela vai entrar, que é necessário ter o número do RG, e ela manda para mim, se for o caso, se eu pedir e tudo mais. Mas, na maior parte dos casos, como o Airbnb já fez essa verificação, eu corro o risco, entre aspas, de não pedir. Eu não peço, porque eu não acho que seja importante nesse caso, né? E nunca tive problemas em relação a isso, a não pedir, né? Porque você tem uma burocracia, é um pouco chato, é um pouco, sabe, inconveniente às vezes, né? Aí às vezes a pessoa atrasa de mandar, então eu não faço esse tipo de exigência. Agora, na Booking, eu já faço. Principalmente porque é pagamento via cartão de crédito. Não existe nenhum tipo de verificação vinda da plataforma. O máximo que eles fazem é verificar o celular, mas é bem vagabundo. O jeito que a Booking faz é bem zoado, assim. Então, isso no pagamento processado por nós, anfitriões. A Booking já tem um processo novo onde eles estão fazendo igual ao Airbnb, que eles capturam o pagamento e depois repassam para você. Mas é isso que eu estou falando. Qual é a tolerância ao risco? Exatamente nisso. Se você quiser ir para Booking, você pode ir para Booking, mas existem coisas diferentes que você vai ter que medir. Tipo, eu vou aceitar só pagamentos, transferência bancária, não vou aceitar cartão de crédito. Tudo isso tem risco. Se você aceitar pagamento via boleto bancário, você não tem nenhum outro tipo de vínculo com o cara, a não ser que ele mande o documento.
Só isso. Agora, se você precisar cobrar alguma coisa a mais, você nem dados do cartão de crédito dele vai ter. Só que muita gente não reserva com cartão de crédito porque não tem cartão de crédito, ou porque paga em dinheiro, ou porque, enfim, várias formas, né? Então, o risco ele é sempre acompanhado de uma recompensa. Então, se você não pede cartão de crédito, não tem problema nenhum, desde que você faça os processos para evitar que coisas piores aconteçam, beleza, né? Então você não pedindo cartão de crédito, você tem uma chance de conseguir reservas de um público que não tem cartão de crédito. Até um tempo atrás, não me lembro quando, o Airbnb tinha a opção do cara pagar em boleto bancário. Só que o boleto bancário tem um problema, que é o seguinte, ele demora um tempo para compensar, principalmente para o Airbnb, que dava acho que 3 dias para compensar um boleto. Agora imagina se o cara paga 3 dias úteis, imagina se o cara paga esse boleto na sexta para uma reserva na segunda, como é que você vai compensar esse pagamento, né? Óbvio que o sistema tinha um jeito de fazer com que esse tempo fosse o suficiente para o check-in, mas mesmo assim é um transtorno, porque vamos supor que haja algum problema no seu imóvel que você precise cobrar daquele cara um reembolso, por exemplo. Sem cartão de crédito, isso dificulta o processo. Quem vai pagar o pato é o Airbnb, se eles estão dando seguro, aquela coisa toda. Então, esse é o risco, né? Eu acho que eles já foram tolerantes ao risco do boleto, viram que não valeu a pena e cancelaram. Tanto é que hoje você não consegue mais reservar por boleto bancário, e sim, necessariamente você tem que usar um cartão de crédito, não precisa ser seu, pode ser de alguém e tal. Isso já é um risco, porque quando você coloca o cartão de crédito de alguém, você pode estar usando o cartão de crédito de outra pessoa. Então, eles correm esse risco porque eles sabem que nem sempre todo mundo tem cartão, aí pega o cartão do pai para fazer reserva, pega o cartão do namorado, da mãe, da tia, e aí faz a reserva e, pelo risco, retorno, com certeza eles acham que não tem problema nenhum. Agora, se você for capturar o cartão de crédito, é importante que você tenha o documento do titular do cartão, né? Eu digo pela Booking, tá? O Airbnb não existe esse tipo de problema. Se existe, a responsabilidade não é sua. Então você tem pelo menos o titular do cartão, quem é que está vindo e tudo mais para confrontar, porque o cara pode muito bem pegar um cartão falso e fazer reserva, depois chega o titular de verdade e fala, não reconheço essa compra, não sei quem que é. Não fiz reserva em lugar nenhum, aí o cara fica no teu apartamento e você, ó. Então eu fiz um vídeo sobre golpes na Booking, que é em relação a isso. Mas os riscos que eu quero dizer, eles contemplam uma série de coisas. Desde o momento que você aceita ou não animal, desde o momento que você disponibiliza o seu anúncio em outras plataformas, por exemplo, OLX, Zap, Facebook, você não está tendo proteção de nenhum lado, porque não é o Airbnb, você está colocando ele aberto direto, entendeu? Então, você tem potencial de conseguir mais reservas, né? Como eu falei, o risco tem o seu benefício. Com certeza você tem um potencial maior, só que você tem um risco maior, né? É que nem o investimento. Se você está exposto ao mercado de renda variável, você tem riscos maiores, porém ganhos maiores, né? E a renda fixa você tem lá potencial de ganho específico, limitado, mas que você sabe que o risco é mais baixo. Então é a mesma coisa. Até que ponto você, como anfitrião, está disposto a correr esse risco? Então, por exemplo, eu, no meu mindset, né, o que eu penso? O pior que pode acontecer é ou a pessoa tacar fogo no apartamento ou roubar o apartamento inteiro. Esse é o pior cenário que existe. Então, se eu estou tolerante ao risco de, por exemplo, capturar um pagamento via boleto bancário, né, no meu caso, como eu capturo pela minha empresa, então eu emito um boleto bancário e a pessoa paga, por exemplo, né? Ah, mas eu não tenho vínculo nenhum. Deixa eu ver como é que é, deixa eu correr esse risco para entender o risco que eu estou correndo. Se eu tiver problema, se eu não tiver problema, tal. Eu tenho uma história muito interessante de um cara que fez uma reserva pela Booking e era um húngaro e ele fez no mesmo dia a reserva. O apartamento já estava pronto, né? Ele queria pagar em dinheiro. E eu não recebo normalmente em dinheiro porque eu não estou lá presencialmente para receber. Geralmente eu faço ou eu mando um link de pagamento que o cara paga o cartão de crédito, paga via cartão de crédito, ou o cara faz um depósito, ou qualquer coisa desse tipo, por exemplo, e aí eu libero a reserva. Mas ainda assim com receio de que, se não for por cartão de crédito, eu não tenho nenhum meio de ter algum registro daquele cara. Então o que aconteceu? Esse cara fez a reserva e falou, Rômulo, já tô aqui. Ele simplesmente fez a reserva e já estava na porta do lugar. Por sorte eu estava lá perto,
e eu fui recepcioná-lo pessoalmente, né? E a princípio eu falei, meu, estranho isso aí, o cara dizendo que é estrangeiro, ele tava com pressa, né? Era um exemplo perfeito de golpe, né? Mas enfim, aí eu fui até lá, né? Eu pedi para ele me esperar porque eu não estava lá naquele momento, estava perto. E era um cara super gente boa, ele era estrangeiro, veio pro carnaval, se não me engano. E foi uma bela de uma reserva, foi uma reserva muito boa, com uma boa estadia, um bom valor de estadia. E ele quis me pagar em dinheiro, porque o cartão de crédito dele estava com problema, perdeu, sei lá o que aconteceu. E eu quis correr este risco, eu quis, né, vamos lá, eu estou disposto a correr esse risco por um faturamento que eu vejo que é interessante para mim, tá? Mas toma cuidado também, veja o vídeo do golpe da Booking. E aí eu recebi, mas eu recebi com preocupação, falei, puta, será que a nota não é falsa? Eu vi depois a nota falsa, não era falsa, tava tudo certo. E aí ele ficou acho que 7 dias, eu falei, meu, vamos ver esse apartamento no final, né? E sempre conversando pelo WhatsApp, me pedindo dicas e tal. Quando eu chego no apartamento, o apartamento estava impecavelmente impecável. Então, para você ver, eu corri um risco que eu, na medida do possível, controlei, né, esse risco. Mas se desse alguma coisa errada, eu já sabia o que eu estava fazendo, né? Se, sei lá, a nota fosse falsa, paciência, né? De alguma maneira eu ia aprender com isso, né? O que não foi o caso. Então, você como anfitrião, o resumo desse vídeo, o que eu quero passar para você? O risco ele é inerente a qualquer tipo de plataforma, seja no Airbnb, seja na Booking, seja na OLX, seja em qualquer um deles, né? Então, esteja preparado e não tem problema você se arriscar. Eu vejo muitos anfitriões muito preocupados assim e eu dou razão para eles, mas o risco é esse. Entendeu? É a mesma coisa que, por exemplo, meu avô, peguei o imóvel do meu avô e comecei a fazer Airbnb, né? Eu falei, ó, vamos fazer isso aqui? Aí ele começou, meu avô era advogado, imagina, advogado, o que vai pensar? Vai pensar besteira, né? Vai pensar o quê? E se morrerem dentro do apartamento? Ele me perguntou isso. E se o cara morrer dentro do apartamento? De quem que é a responsabilidade? Ué, se morrer, morreu. O que eu posso fazer? A responsabilidade não é minha, não foi eu que matei? Ou sei lá o que aconteceu, se o cara morreu do coração, sei lá. Às vezes você não tem resposta para as coisas. O risco tem. Tem risco do cara morrer? Tem. Tem risco do cara se jogar da janela? Tem. Tem risco de acontecer alguma coisa? Tem risco de acontecer um monte de coisa. Hóspede meu já tomou golpe. Como assim hóspede meu tomou golpe? O cara conheceu um outro cara numa balada, aí ele levou para dentro do apartamento e ele tomou Boa Noite Cinderela. Então você vê, olha o risco que eu corri, e foi pelo Airbnb, foi uma reserva pelo Airbnb para 2 pessoas. E aconteceu isso. Então assim, saiba que o risco existe na sua vida, tá? Você botou o pezinho para fora da tua casa, você tem o risco de cair um raio na tua cabeça, ser atropelado, ser levado pela enchente, ser assaltado, morrer do coração, tudo pode acontecer. Então se você for ficar se preocupando só com os riscos, não, mas eu não vou fazer isso porque pode acontecer isso, pode acontecer tudo, tá? Então saiba disso e relax, esteja disponível, esteja, não que a gente queira atrair o risco, né? Mas saiba que risco faz parte de um negócio, tá? Principalmente de negócios, tá? Se você está colocando o seu imóvel, é um imóvel, tem imóveis seus, tem coisas suas, tudo pode acontecer, pode quebrar alguma coisa, alguém pode sujar, rasgar um lençol, qualquer coisa desse tipo. Então esteja preparado para saber o que fazer caso isso aconteça sem sofrimento, sem falar, ai meu Deus, não acredito que aconteceu isso. Acontece, gente, vou fazer o quê? Tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo e que você de alguma maneira pense, né, crie um mindset em relação ao risco e qualquer coisa sabe lidar com ele, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você acha de riscos em geral, né, dos imóveis e tudo mais, que a gente troca uma ideia. Fechou? Então, até o próximo vídeo. Tchau!